Olá, o meu nome é Amanda e seja muito bem-vindo ao canal Refúgio da Alma, um canal sobre transtorno de personalidade narcisista. Nesse vídeo de hoje eu vou falar a respeito do gang stalking, um fenômeno também ligado às questões de abuso psicológico, emocional e narcisista. Você já ouviu falar em gang stalking, que é a perseguição em grupo sob um único indivíduo? Você já ouviu falar do indivíduo-alvo ou como funcionam esses grupos de gang stalking, ou se você de fato acredita ou não nesse assunto? Vamos analisar aqui de acordo com alguns estudos. Em primeiro lugar, gang stalking é um termo utilizado para descrever uma série de táticas e atos organizados por grupos de pessoas que precisam envolver mais de 3 pessoas ou no mínimo 3 pessoas para ser considerado um caso de gang stalking e perseguição e intimidação sob uma pessoa feita por um grupo de indivíduos. Essa perseguição pode envolver vigilância eletrônica, vigilância social da vítima ou da pessoa-alvo, sabotagens constantes que ocorrem na vida da pessoa-alvo, uma sensação de opressão, de vigilância a todo momento em locais públicos, em situações sociais. A vítima-alvo passa a ser também vítima de atos de vandalismo com a sua casa, com seus objetos pessoais. E todas essas ações são com o objetivo de causar um terror psicológico e um medo, característica que é sempre reportada pelas vítimas de gang stalking, um terror psicológico. Normalmente, esses atos e essas ações desse grupo visam neutralizar esse indivíduo alvo ou target individual. Essa pessoa é escolhida tanto por uma instituição, algumas vítimas reportam serem escolhidas pelo próprio governo, por alguma agência, por alguma corporação ou alguma entidade, ou quando representam um rival ou inimigo de um grupo ou de uma certa entidade que busca neutralizar a vítima psicologicamente através de atos orquestrados de intimidação social e psicológica que vão afetando a mente e a parte emocional da vítima, que também se vê presa em uma situação onde ela começa a parecer que está louca. Esse é o objetivo do gang stalking. Essas ações orquestradas têm o objetivo de causar uma opressão, um medo na pessoa, a ponto de que ela se sinta louca e fique totalmente neutralizada a nível social e nos relacionamentos. As vítimas de gang stalking reportam diversas ações e atos estranhos, perceptíveis ao redor delas, como uma sensação de estar sendo vigiado por pessoas que nunca viu ou não conhece. A pessoa fica constantemente encarando ou muitas vezes seguindo a pessoa na rua, em lugares, fazendo uma observação muito intensa dela. Essa pessoa também reporta a pessoa alvo do gang stalking que estranhos esbarram propositadamente na rua contra ela e ficam encarando a todo momento. Elas também reportam que essas pessoas são vistas depois em outros lugares, em bares, em cafés, em ruas aonde ela anda encarando a vítima novamente, além de sempre esbarrar com esses mesmos indivíduos praticantes desses atos coercivos. Elas também percebem que alguns carros se aproximam subitamente dela ou que andam atrás dela em alguma rua, em algum local, ou que esses carros também esbarram nela subitamente quando ela tenta atravessar ou passar em alguma rua. Para a vítima de gang stalking é visível muitas vezes o mesmo tipo de carro ou os mesmos carros ali circulando nos locais onde ela passa, onde ela trabalha, onde ela mora. E os mesmos indivíduos
encarando, esbarrando e passando por ela a todo momento. Esses atos, eles não são isolados, eles acontecem com muita frequência. Isso reportado pelas vítimas de gang stalking, que descrevem o medo e o terror psicológico constante da situação e de se sentir quase louca e mentalmente perturbada ao observar essas ações opressivas e coercivas de pessoas que a vítima não conhece. As vítimas de gang stalking também reportam que seus dados pessoais de redes sociais estão sendo clonados, estão sendo roubados, elas percebem que pessoas também acessam seus computadores, seus dados pessoais ou que elas constantemente recebem ligações estranhas dos mesmos números e também percebem uma espécie de cyber stalking, indivíduos que ficam olhando suas redes sociais, vigiando a sua vida, e ela sente movimentações ao redor muito estranhas em relação a esses dados pessoais de suas redes sociais que são copiados. Algumas percebem que seu sistema de computador onde trabalham, da própria casa, foram roubados, foram copiados, principalmente quando existem atos de vandalismo na residência ou até mesmo quando seus aparelhos somem subitamente. A vítima se sente num terror psicológico e reporta também perceber indivíduos em suas redes sociais sondando sua vida e coletando informações ao seu respeito, quase sempre os mesmos indivíduos fazendo uma espécie de cyber stalking com a vítima do gang stalking. A vítima muitas vezes sabe que é um target individual ou o indivíduo alvo dessa perseguição, porque ela pode ter estado envolvida em alguma entidade ou corporação governamental ou trabalhou em algum grupo da qual ela tem informações e conhecimento desse grupo ou da qual ela vira um inimigo. As informações a respeito do gang stalking ao longo da história, que começaram na década de 80, também são muito mais antigas, se referindo aos períodos de guerra, onde essa tática era muito usada com aqueles que representavam inimigos do governo. Na tentativa de isolar esses indivíduos socialmente, existia uma coerção praticada por militares ou indivíduos ligados a órgãos no período da Segunda Guerra Mundial, na própria Alemanha antiga, no período da Segunda Guerra, onde uma neutralização desses rivais e inimigos do governo eram feitas através de coerções e intimidações psicológicas. Nos anos 80, ficou mais claro que diversas pessoas reportavam que estavam sendo vítimas desse comportamento, principalmente nos Estados Unidos, pessoas que se nomeavam alvos do governo e algumas se diziam vir de uma linhagem de sangue diferente ou que tinham trabalhado para essas corporações e que sabiam muitas coisas. O indivíduo-alvo pode ser tanto alguém que trabalhou nesse grupo, nessa entidade, que fez parte desse grupo, dessa entidade, fez algo que talvez não agradou esse grupo, ou saiu do grupo, ou sabe muita coisa a respeito do grupo e representa uma ameaça ali também a esse grupo. Então, a necessidade depois, quando esse indivíduo sai, de intimidá-lo é uma das características do gang stalking ou das pessoas desse grupo envolvidas na opressão do indivíduo alvo. Isso também tem uma similaridade com a coerção psicológica narcisista, os efeitos da campanha de difamação narcisista, que eu vou falar mais adiante no vídeo. Então, o indivíduo alvo ele sempre representa um inimigo. Então, uma das razões principais de isolá-lo e fazê-lo parecer louco é justamente por ele representar um inimigo, um rival, alguém que sabe muita coisa e que precisa ter ali uma neutralização social que é feita através de vários mecanismos que vão ativando paranoias, perturbações mentais e um estado de loucura na pessoa, até porque quase nada nem ninguém vai acreditar que uma pessoa é vigiada socialmente, em público ou em situações sociais. E por não existir evidências muitas vezes físicas no corpo, fica muito difícil
que a pessoa target individual, o indivíduo-alvo, ele consiga provar que está sendo vítima de uma perseguição em grupo ou de uma entidade ou de algum grupo específico que busca intimidá-lo socialmente. Em alguns casos mais extremos, algumas vítimas de gang stalking reportam também serem vítimas de vandalismo e intimidação em locais sociais, públicos ou até mesmo vandalismo da sua residência e da sua casa. Muitas delas reportam andarem na rua e encontrarem alguém que de repente as ataca subitamente, mas não leva nada, não leva dinheiro, não leva nenhum objeto pessoal. E muitas descrevem que ao procurar a polícia, a justiça ou a delegacia, percebem uma má vontade da polícia de denunciar o caso ou de fazer uma investigação do que está acontecendo, percebendo uma tentativa policial e da justiça de abafar o caso ou as intimidações que elas estão sofrendo a nível social. Muitas dessas pessoas também reportam que percebem seus objetos pessoais vandalizados, a própria casa, a própria residência, muitas vezes revirada, sem nada valioso ter sido levado, como dinheiro ou coisas importantes, mas percebem que seus objetos como cama, sofá, tudo está uma bagunça, tudo está revirado, coisas jogadas no chão, comida, tudo meio que destruído, como se fosse uma tentativa de demonstrar para a pessoa que ela deve ficar quieta e que ela não deve fazer nada. Como esses atos não são muito claros de ser uma violência realmente que envolve roubo, assalto, as vítimas percebem também uma má vontade da polícia e da justiça local, muitas vezes fazer uma investigação profunda. Então, as vítimas de gang stalking percebem também esse vandalismo ao redor delas e uma intimidação silenciosa, um pouco de violência, mas que não fica muito claro como algo ameaçador à própria vida ou que causa danos severos pessoais, mas que causa mais danos psicológicos e mentais, como se fosse uma intimidação silenciosa para que ela se lembre de ficar ali numa posição neutra, social ou comece a declinar psicologicamente. Gang stalking é um assunto muito controverso, um assunto que divide profissionais de saúde mental e as vítimas do gang stalking que afirmam veementemente que são alvo dessas perseguições, mas por serem tão sutis e por ter uma dificuldade de adquirir provas, acaba sendo algo que coloca em xeque a opinião de alguns profissionais que também resolvem analisar a parte psicológica de suas vítimas. Agora, qual a importância de falar de gang stalking? O que gang stalking pode ter a ver com narcisista ou narcisismo? Essa é a continuação desse vídeo. Assista caso você tenha interesse em saber qual a conexão de stalkers, gang stalking com abuso narcisista. E você já foi vítima de alguma perseguição em grupo? Você acredita no gang stalking? Você acha que o gang stalking é algo real? Você já foi vítima de algo parecido? Deixe nos comentários e assista a continuação do nosso vídeo. A continuação do vídeo estará no link de descrição abaixo. Obrigada!